começar falando um pouco sobre a sensação de voar, que é um dos sonhos mais antigos da humanidade, superando o estresse nas adversidades para o sucesso no trabalho. Bom, imagina vocês na porta de um avião a 5 km de altura, o vento uivando nos seus ouvidos, o coração batendo forte, aquele frio na barriga, a mão às vezes suando, as pernas tremendo, e você se lança. E aí, aquele silêncio absoluto. Ao contrário do que todo mundo pensa, a gente sente aquela sensação igual de uma montanha-russa que está caindo, que o estômago vem lá na boca, não é nada disso. Na verdade, a gente sente uma quietude no meio do caos. A mesma quietude, que eu diria, que a gente sente quando estamos no estado mental do flow, no meio do trabalho, produzindo, fazendo aquilo que você gosta, e de repente parece que tem uma quietude, que você está tão engajado naquilo que você está fazendo, que você não vê o tempo passar. O trabalho flui, a produtividade está lá em cima, mas isso é um grande desafio. Todos nós buscamos esse estado de mais alta performance, mas é difícil a gente prever as adversidades que acontecem no nosso dia a dia, no trabalho. Às vezes tem uma pane no sistema que você está usando, enfim, são inúmeros os acontecimentos que a gente não tem controle. A queda livre, um salto, a gente não tem muito controle. A gente só consegue controlar o corpo e a mente quando a gente primeiro tem aquele momento de entrega, quando a gente sente esse silêncio absoluto, e aí sim vem esse estado de máxima performance. Somos todos sobreviventes de uma maneira ou de outra. Se a gente não tivesse esse sistema de defesa bem desenvolvido, a gente não teria nem passado da pré-história, a gente teria sido extinto com os dinossauros. E esse sistema, que a gente chama de sobrevivência, o fuga e luta, que gera os mecanismos do estresse, é ao mesmo tempo aquilo que nos dá superpoderes para atingir a mais alta performance, como também é algo que pode nos levar à autodestruição. Então são as quedas que nos ensinam a voar ainda mais alto, porque transformar uma adversidade em algo que te impulsione para cima é o grande segredo de a gente estar ali, não só entendendo como funciona o estresse, mas aproveitando dele para gerar performance. Bom, a minha vida começou já um pouco agitada. Eu sempre fui estimulado pela minha mãe, que era uma pedagoga. Ela foi estudar pedagogia para educar melhor os filhos. E aí ela acabou me hiperestimulando. Com 6 meses de idade, eu não andava, eu já escalava a grade da janela, me jogava no sofá, ou seja, já fazia meus primeiros base jumps com 6 meses de idade antes de andar. Roubava danoninho da geladeira, usava o andador como se fosse um skate cruzando a toda velocidade de um canto para o outro da casa, até que um dia eu parei com as 2 mãos no forno, que lá estava cozinhando um bolo, e adivinha, meu primeiro acidente, queimei as minhas 2 mãozinhas ali com 6 meses de idade. Aí ela tentou consertar. Eu fui o primeiro filho, então fui o cobaia número 1, de 4, e ela acabou me levando para um psiquiatra infantil para ver se dava para consertar, se dava para reverter essa hiperestimulação. Então foi assim que eu cresci, sendo um pouco radical e um pouco zen. Quem me conhece muito sabe que eu sou uma pessoa calma, mas quem me conhece realmente sabe que eu gosto de grandes desafios. Então o sonho de voar, ele já começou desde a minha infância. Porque quando a gente voa, a gente tem essa sensação de plenitude, de calma, de paz interior, mas ao mesmo tempo é aquela adrenalina, é algo radical. Então é achar esse equilíbrio no meio desse movimento a 200 ou mais quilômetros por hora, e assim começou as minhas primeiras lições de resiliência. Quando de criança, sempre sonhando, me aventurar, subir em árvores altas, andava de bike, fazia downhill. Adorava já os esportes de ação, de certa forma. Até que quando um dia fui subir uma pedra de formação rochosa, chamada Pedra do Baú, que fica na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. E eu fui, meio escalar, mas já tem ali a escadinha. E quando eu olhei aquilo lá, eu falei, essa escadinha é igual a escadinha da caixa d'água lá da minha casa. Eu estou acostumado a subir em abacateiro, em árvores altas, não vou ter medo nenhum disso, fazia trilha. E lá fui eu. Comecei a subir e aí veio uma situação inesperada. Porque eu já tinha subido muita árvore alta, só que quando eu comecei a chegar na metade da metade, porque na metade da pedra estava lá um lugar que chamava Parada dos Medrosos. Então quem tinha menos de 14 anos, lá da molecada, era para chegar pelo menos até a Parada dos Medrosos. Lá vai ser bico, eu vou chegar lá e ainda vou com os meninos de 14 lá para cima. Quando chegou na 1/4 dessa subida, que eu passei da altura das árvores, eu olhei assim e vi que eu estava acima da altura das árvores mais altas que tinham
tinham lá. E não só isso, a pedra, a formação rochosa, já começava numa altura mais alta que todas as montanhas, até onde a minha vista alcançava. A hora que eu vi aquilo, foi uma visão que eu nunca tinha tido antes, a minha mão travou na escadinha. Eu usei uma força surreal para não cair de lá. E essa força foi esgotando. E conforme eu ia ficando mais fraco, o meu medo ia aumentando. Até que eu cheguei num estado de congelamento. Eu congelei. Eu não sabia se eu tremia ou se eu esmagava aquela haste de ferro presa na pedra. E ali eu fiquei, não consegui chegar nem na parada dos medrosos. E o chefe lá de escoteiro teve que me descer amarrado por uma corda. Aquilo para mim foi humilhante. Não só humilhante, como essa situação me gerou um medo em todas as outras coisas na vida. Então, durante alguns anos da minha adolescência, eu tinha medo de muita coisa. Nos esportes, eu comecei com o judô, que me ensinou a cair, a transformar um movimento no outro, na natação e na ginástica olímpica, que eu fui atleta de alto rendimento. Nos treinos, eu ia melhor do que qualquer um na equipe, mas chegava na competição, essa mesma situação de travar com medo acontecia. Quem aqui já não teve essa paralisia diante de um medo grande? Bom, isso era constante desse período da minha adolescência, até que eu fui fazer terapia. E na terapia eu conheci técnicas como programação neurolinguística, hipnose, e aí eu consegui entender como que funciona melhor o estresse e comecei a ficar até apaixonado para entender esses mecanismos de fuga e luta. Então eu voltei lá depois de uns anos, 3, 4 anos depois, fui de moto, escondido, não tinha carta, deixei a moto lá no começo da trilha, escondida, joguei uns matos em cima dela, subi até o topo da pedra. Se eu estava com medo, eu estava com medo, mas fui com medo mesmo. O medo ele não vai embora. Nós podemos até transformar ele e a gente, quando consegue transformar o medo, a gente tem essa alavanca de ir ainda mais alto. Então eu não só fui até a parada dos medrosos, mas eu passei. Então eu fui até o pico dos corajosos, né? E lá em cima, chegar lá em cima, virou não só a ação de escalar uma rocha, de chegar ao topo de uma montanha, mas foi o significado que eu criei para que eu colocasse aquela sensação na minha vida. Na vida profissional, na vida pessoal, no esporte. E dali então a minha vida marcou muito em relação a essa busca da alta performance. Os resultados nos campeonatos começaram a melhorar. Vou fazer um pequeno parênteses aqui só para explicar um pouco sobre o estresse. Ele é um mecanismo de defesa. Primeira coisa, a gente está sempre capturando estímulos externos. Esses estímulos externos, eles podem ser detectados numa área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, como uma ameaça ou não. Se não é uma ameaça, legal, ele vai para uma outra área do cérebro, onde vai acessar memórias passadas, imaginar situações futuras, enfim, a gente vai gerar uma série de pensamentos e rodar vários programas. Eu gosto de fazer uma analogia quando é com um celular ou com um computador, quando a gente tem vários aplicativos abertos. E aí às vezes começa a dar aquela travada. Quando você quer que um dos sistemas ou dos aplicativos rode legal, o que você faz? Você fecha todos os outros e deixa só aquele. Então é mais ou menos assim que funciona esse mecanismo. Então, quando ele é acionado, que é chamado também de fuga e luta, é o sistema de defesa, que a gente vai ter duas reações. A gente vai ficar pensando no que comeu no café da manhã, o que vai comer no jantar, a gente vai estar agindo na nossa máxima performance. Ou eu vou fugir, ou eu vou lutar. Existe uma terceira variável muito estudada, que é o freeze, que é o congelamento, que é o que aconteceu comigo quando estava lá na pedra, diante de uma adversidade, que era me ver numa situação que eu nunca tinha me visto antes, onde parecia que o mundo era gigantesco e eu estava lá naquele estado vulnerável e minúsculo, e aquilo foi aumentando o medo até que eu não consegui mais me controlar. Então, o congelamento, ele é, às vezes, no mundo animal a gente vê o congelamento numa, por exemplo, uma cobra que finge que está congelada e morta para atacar, ou também na presa que está congelada para fugir. Então, ela é uma variável que pode ser utilizada uma coisa ou outra, ou quando você tem, sem ser overload, você não tem uma definição do que você precisa, de como você precisa agir diante daquela situação. Bom, o nosso coração acelera, a pupila dilata, nossa respiração aumenta, a gente tem mais oxigênio, o sangue ele sai da onde não precisa, do sistema digestivo, da parte periférica do corpo, ele vai para os grandes grupos musculares, né, para lutar ou para correr. E a outra parte onde a gente não importa, o que vai adiantar você fazer a digestão do que você comeu se você pode virar uma comida de dente de sabre, né? Então também não tem sangue indo para essa parte digestiva. Por isso que às vezes muita gente literalmente fala, eu caguei de medo, porque realmente não vai nada de sangue para a parte do sistema digestivo. Bom, o estresse também ele é dividido em algumas fases. Isso foi muito importante entender, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, num outro grande desafio que eu passei na minha vida, que foi um período de burnout.
burnout? Bom, primeiro, a gente está no tédio, sem muita vontade de fazer nada, já acorda de manhã, não tomou seu cafezinho, nada está acontecendo e você não tem aquela energia para agir na sua máxima performance. Aí vem um pouquinho de estresse para você entrar no seu estado de alerta, para você agir na sua máxima performance. Depois desse estágio de alerta, se você continua ainda com o estresse acionado, você entra nessa fase de resistência, mas ali a gente já começa a diminuir o glicogênio no corpo, você já começa a ter uma perda daquilo que te dá energia. E se você permanece naquela fase de resistência, você vai entrando na fase de quase exaustão, que é um sinal que está na hora de desligar esses superpoderes, né, que é tipo o turbo que você tem no videogame ali, o nitro, quando você corre, se você fica usando muito, uma hora ele acaba. Então até que a gente vai entrando nessa fase, na quarta fase, que é a exaustão. O que acontece no dia a dia, quando a gente está trabalhando? Quase o tempo inteiro a gente tem esses estímulos estressores, esses estímulos de ameaça, onde você precisa executar uma certa demanda de trabalho, num certo tempo que vai se esgotando, e aí você vai acionando cada vez mais esse estresse novamente e vai esgotando essa reserva de energia. Mas eu pergunto aqui, você acha que o estresse é um vilão? Assim, a grande maioria acaba achando que o estresse é o grande mal, porque toda hora fala, está estressado, e acaba virando a desculpa para maus comportamentos. Mas eu vou contar uma história aqui rapidinho sobre um grupo de pescadores japoneses, e eles colocavam os peixes dentro de um tanque com água dentro do barco, para o peixe chegar na costa depois de um dia, ainda com gosto de peixe fresco. Só que alguns peixes morriam. Um determinado dia eles pegaram um tubarão na rede. Assim, vamos levar esse tubarão. Pô, a gente vai botar o tubarão ali, vai comer os peixes. Já morrem os peixes mesmo, vamos colocar esse tubarão aí, pelo menos vai chegar o tubarão vivo. E pela surpresa deles, quando chegou lá, tinha menos peixes mortos do que quando estava sem o tubarão. O que eles entenderam disso? Que os peixes estressados ficavam nadando mais, ficavam mais ativos, e daí eles não morriam. Então, o estresse tem esse lado bom, que é o lado dos superpoderes, que é o lado da performance esportiva, e a gente às vezes usa e abusa deles. Bom, depois que eu entendi esse mecanismo do estresse, eu comecei a cada vez mais aprimorar a minha performance no mundo esportivo. Da ginástica artística eu passei para o paraquedismo, que aí sim eu comecei a viver o meu grande sonho de voar. Depois de um tempo fazendo aqui no Brasil, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer esse sonho todos os dias da minha vida. E aí comecei a saltar, comecei a viver esse sonho, comecei a competir no cenário mundial, virei piloto de teste de uma fábrica de paraquedas. E aí num determinado dia, sempre ali botando a criatividade em prática, lidando com o estresse, procurando me aventurar, eu fui inventar de voar com paraquedas de alta performance e uma prancha de snowboard. Hoje em dia é até mais comum, na verdade é mais comum com esqui, mas na época estávamos descobrindo ainda como se fazia isso, então não tinha um equipamento próprio. Eu também não tinha todo o conhecimento que precisava, fui fazer isso lá no Chile e acabei me acidentando, trincando o cóccix, um mês antes da competição, que era uma das competições de maior referência no cenário do esporte de ação, que era o X Games. Antigamente tinha o paraquedismo no X Games. Faltando poucos meses para essa tão sonhada competição, que era desde muito tempo, queria estar nesse cenário mundial e participando de um evento tão grandioso que nem esse, eu me vi destruído, tendo que ficar deitado na cama ali, sem se mexer. E aí a única coisa que dava para eu fazer era respirar e meditar. E assim eu descobri a meditação. Então eu consegui curar e acelerar o processo de cura, na verdade, do meu corpo, usando a minha mente, usando os pranayamas, que são exercícios respiratórios da prática da meditação, da filosofia milenar, da prática do yoga. E eu, sendo uma pessoa ansiosa, porém um pouco zen, eu nunca iria parar para fazer uma meditação. Aquilo para mim era a coisa mais chata que existia. Imagina você ficar lá parado sem fazer nada. E eu só consegui entender os benefícios da meditação quando eu não tinha mais opção a não ser colocar isso em prática. E pela minha surpresa, poucos meses depois, um mês depois na verdade, eu já estava saltando, levando um travesseiro no avião para poder sentar ali, comecei a treinar e 3 meses depois fui lá competir no cenário mundial do X Games, tive uma boa performance lá e pela minha surpresa, não só eu acelerei o processo de cura, como também a minha consciência corporal no esporte tinha aumentado de uma tal maneira que inúmeros saltos de treinamento iriam me levar àquilo. De certa forma, eu consegui reverter o jogo com essa adversidade, transformando numa oportunidade. Na minha vida de atleta de alto rendimento e alta performance, de um esporte de extrema adrenalina, eu nunca ia imaginar que a meditação iria me aumentar a performance.
foi assim a primeira vez que eu entendi como fazer essa alquimia de transformar algo ruim em algo bom. Apesar de que lá atrás, naquele momento que eu congelei na pedra e fui buscar todos os recursos para melhorar e conheci algumas técnicas, mas dessa vez ficou mais claro. A prática de respiração aumentou minha consciência corporal, me proporcionou viver em alta performance. Quando eu falo viver em alta performance, realmente é não só aplicar a alta performance no mundo esportivo ou no mundo corporativo, mas na vida. Como que eu aplico a alta performance na vida? Buscando um equilíbrio, buscando entender os mecanismos do estresse e buscar a longo prazo, a longevidade saudável, onde eu não estou só procurando ter o meu melhor nesse exato momento, mas transformar ao longo da minha jornada uma vida de qualidade, viver uma vida em alta performance, seria isso. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, embora você conheça todos os mecanismos, você tenha a respiração como uma prática, isso começou a ser, de certa forma, algo que me dava um certo poder a mais, então eu conseguia dormir menos horas e me sentir mais descansado, e eu comecei a entrar naquela sede de alta produtividade. Então eu queria estar sempre produzindo. E nesse período surgiu uma nova tecnologia, que são os túneis de ventos verticais. Então, além de saltar todos os dias durante o dia, eu comecei a voar quase todas as noites à noite. Chegou um momento em que a conta chega. Você que está sempre produzindo, produzindo e produzindo mais e vai sacrificando o seu período de descanso, você não come direito, aquela vida insana e acelerada, eu comecei a desenvolver algumas fobias. Eu estava vivendo o sonho da minha vida, então eu tinha muito prazer em trabalhar. Eu queria trabalhar o tempo inteiro, viajava pelo mundo e saltava. E aí eu comecei a desenvolver algumas fobias, tipo claustrofobia, crowdiofobia, síndrome do pânico. E aí eu fui entender que aquilo que eu estava passando era o que se chamava de síndrome de burnout. E não era que eu estava ficando maluco, nem nada, mas sim que eu estava sobrecarregando a minha energia com o excesso de trabalho e não respeitando o período de descanso. Aí eu mergulhei para me curar. Na época eu estava ainda morando em Los Angeles, eu não tinha um acesso fácil, como é hoje, a gente tem um acesso até mais fácil de atendimento à distância, online, então não tinha um psicoterapeuta que falasse português, eu não me sentia à vontade de fazer com alguém que falasse inglês, não pela questão da língua, mas mais pela questão cultural. E aí eu comecei a treinar, eu diminuí o ritmo, primeiro de tudo, comecei a respeitar mais o período de descanso e mergulhei ainda mais a entender a filosofia da prática milenar da yoga, fazendo mais uma prática voltada mais para a prática física. Lá na primeira adversidade que eu enfrentei, eu consegui curar o meu corpo através da mente e nesse momento eu entendi como curar a mente através do corpo, dando mais descanso para o corpo, dando um melhor combustível para o corpo. Quando eu falo melhor combustível, não é só o que você come, mas é como você come, quando você come. A gente acha que é o que come, só como porcaria. Mas você pode comer só coisa saudável, mas comer dentro do avião, correndo, não mastigar direito, comer cada dia num horário diferente, isso também atrapalha um pouco o seu metabolismo. Realmente, para entender isso, não só a parte da prática física, a gente chama os asanas, né? A parte mais física da prática da yoga, mas também essa questão de saúde integrativa, né? Respeitando o período de descanso, entender o que é um círculo circadiano, para a gente estar sempre dormindo na mesma hora, acordando no mesmo horário, comendo no mesmo horário, tendo um certo contato com a natureza, e não só... Eu tinha um certo contato enquanto estava ali em queda livre, mas a maior parte do tempo eu estava dentro de uma máquina que vibrava com um vento de 200 km por hora no túnel de vento, ou dentro de uma máquina vibrando para subir até lá em cima. Então era embora para que seja um esporte outdoor, você não tem um contato com a natureza, como ir para a praia, surfar ou fazer uma trilha. E aí eu busquei esse tipo de coisa para curar. A maior lição que ficou para mim desse período, que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e se você conseguir entender isso e aplicar no seu trabalho, na sua vida, com certeza você vai ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor produtividade. Quer entender que fazer o seu máximo possível não é o mesmo que fazer o melhor possível. Vou repetir. Fazer o máximo possível não é o mesmo que fazer o melhor possível. Para fazer o seu melhor possível, obviamente que em algum momento você fez o seu máximo possível para até entender o que seria o melhor. Mas se você não coloca o autoconhecimento, está sempre buscando o máximo possível, a conta chega uma hora e você, em vez de estar produzindo no seu melhor, você vai estar se
destruindo. Sarando dessa síndrome de burnout, voltei a brilhar no cenário mundial, viajando pelo mundo. Só que aí comecei a diminuir um pouco o ritmo, obviamente. Comecei a participar de alguns eventos, saltando em lugares exóticos, não buscando mais aquela vida insana de querer ser o melhor em determinada modalidade esportiva. Então saí um pouco do cenário competitivo. Então eu parei de participar dos grandes campeonatos, embora até hoje ainda participe de alguns recordes, mas de competição mesmo, eu resolvi tirar um pouco ali o pé do acelerador para ter uma vida mais equilibrada, uma qualidade de vida melhor. E aí, nesse período de diminuir esse ritmo, por mais que a gente se sinta capacitado tecnicamente, seja em qual for sua área de atuação, nada se compara de como você treina sua mente todos os dias da sua vida. A gestão das emoções, ela é algo que a gente precisa praticar, precisa buscar o autoconhecimento, precisa querer viver o processo do autoconhecimento, com práticas diárias de autoobservação e com essa vontade de fazer a gestão das emoções, ao invés de culpar as adversidades da vida, a política, a economia, um chefe exigente, um prazo, a quantidade de demandas a serem feitas no teu trabalho. Quando você começa a realmente se autorresponsabilizar e colocar isso em prática, você consegue daí viver com uma certa plenitude, você consegue estar numa curva ascendente, cada vez melhorando mais. Mas mesmo assim, as adversidades acontecem. E aí nesse período que eu desacelerei da prática esportiva, eu estava já buscando esse processo com cursos de coaching, programação neurolinguística, então eu estava já trabalhando nesse período também com gestão pública, organizando grandes eventos esportivos. Eu fui tirar um ano sabático, que naquele período que eu estive em burnout, eu coloquei como meta, daqui 10 anos eu vou tirar um ano de férias. Quem aqui já não pensou em tirar um ano de férias? E não há nada mais engrandecedor, nada mais pode expandir tanto a sua consciência do que você passar um período vivendo o ócio criativo. Principalmente se você tiver a oportunidade de viver em outras culturas. Quando a gente se desliga daquele programa de estar fazendo sempre as mesmas coisas, de você estar chegando nos mesmos lugares, onde as pessoas já esperam que você se comporte de um mesmo jeito, você abre um espaço na sua mente para reprogramar, para você entender quem você é mesmo. Tem uma frase que uma vez eu escutei durante uma expedição de 10 dias que eu fiz subindo o Monte Roraima, e no primeiro dia é interessante que você fica sem celular, você começa a se sentir até meio pelado sem celular. E aí você, no segundo dia, você já se acostuma um pouco mais, no terceiro você já nem lembra mais o que é celular. E você vive lá, você as estrelas, comendo no mato, fazendo suas necessidades no mato, dormindo em barraca. E aí eu lembro quando a gente chegou depois de 3 dias de caminhada nesse platô de 100 mil quilômetros quadrados, que inclusive lá é onde é o daquele desenho Up, o desenho animado Up, que eles chamam de Waterfall Lands, a terra das cachoeiras, é exatamente esse lugar. E lá, esse cara falou, quanto mais longe a gente vai no planeta ou longe das coisas que fazem parte da nossa rotina, mais perto a gente chega de nós mesmos. E realmente eu senti isso nesse período desse ano sabático. Mas no comecinho desse ano sabático, naquele período que você ainda se sente pelado sem o celular, eu falei, vou lá em Boituva fazer um salto de paraquedas, depois eu vejo se eu vou para Índia primeiro, se eu vou para Tailândia, ou visitar meu irmão na Austrália, ou visitar meus amigos na Califórnia. A minha cabeça estava em todo lugar, menos no presente momento. E aí veio um grande momento, que eu diria um momento de maior aprendizado da minha vida, que foi um acidente que eu diria quase fatal, e eu digo quase fatal porque realmente eu vi a morte diante dos meus olhos, eu estava a 80 km por hora, a minha cabeça estava a meio metro do chão e eu me soltei do paraquedas. Eu literalmente pousei sem paraquedas, eu caí do paraquedas e não de paraquedas. Só para vocês entenderem um pouco como funciona, quando a gente está com paraquedas de alta performance, a gente mergulha ele e a gente atinge velocidade de 120 km por hora, caindo verticalmente, transforma essa velocidade vertical em um planeio horizontal. Ali a gente tem a maior sensação de voo mesmo. E tem uma manobra que chama Superman, por coincidência, que era o que eu queria ser quando criança, que você flutua paralelo ao chão. Só que na hora que eu deitei a meio metro do chão para ter essa sensação de voo mesmo, vendo o chão passando diante dos meus olhos, ele se soltou bem ali naquele momento. Só que eu ainda consegui voar quase 50 metros. Então ali naquele momento em que eu soltei, por milésimos de segundo, a minha mente conseguiu processar o que seria o melhor resultado para sair daquilo ali. O impacto era inevitável.
o impacto era inevitável. Foi uma adversidade, obviamente tem várias coisas que poderiam ser evitadas, mas foi uma adversidade, soltou o equipamento. Se naquele momento eu soltasse um palavrão ou xingasse, no tempo que esse palavrão saísse da minha mente, eu teria batido de cara no chão, provavelmente ou quebrado o pescoço ou morrido na hora. Só que naquele momento, por já ter passado alguns anos, voltando meu mindset para resultado, tendo esse estilo de vida saudável, o que acontece na nossa rede neural, que se chama neuroplasticidade, é quando você roda um programa, usando novamente a analogia do computador, quando você roda o software, o programa, várias e várias vezes, foco no resultado, em vez de reclamar, agradecer, você procurar mudar sua mindset para um mindset progressivo, você estabelece uma sólida conexão nos seus neurônios. Ou seja, o hardware ele é alterado. Isso é a neuroplasticidade. A gente muda a nossa composição do hardware com o software que a gente está no dia a dia rodando. E graças a isso, que em milésimos de segundo, eu pensei em uma manobra que foi como se eu fosse virar de costas para cair de costas, não de cara no chão. E isso me arremessou a 50 metros do que seria o primeiro impacto, para um impacto mais leve, 50 metros depois, em vez de 80 km ou 8 km por hora, mas eu acabei ganhando 2 metros, aí eu estou mais ou menos a 2 metros e meio de altura, resultando em múltiplas fraturas, mas foi um dos maiores aprendizados que eu já tive. Ali naqueles primeiros segundos, já eu entendi o que aconteceu, não fiquei... Quando a gente dá uma topada numa pedra, a primeira coisa é um palavrão que sai. Naquele momento veio aquilo, mas na hora eu já comecei a me acalmar para diminuir meu batimento cardíaco, para desacelerar. O aprendizado que ficou ali naquele exato momento foi que a chave é o equilíbrio. O que me levou a esse acidente foi uma ansiedade desacelerada. Saber quando acelerar e quando e como diminuir o ritmo sem perder performance é que é o grande segredo. Bom, dominar as emoções diariamente é mais crucial do que qualquer preparação técnica para enfrentar as adversidades extremas no trabalho ou até mesmo na vida. E é isso que define a resiliência e o sucesso. Por mais que eu tenha aí feito inúmeros saltos, horas de voo, nada poderia ter me preparado mais para essa situação de extrema adversidade do que essa prática diária da meditação, da gestão das emoções. E quando eu falo meditação, não estou falando só em você parar ali naquela posição zen, acender um incenso, botar uma musiquinha, não é isso. Muita gente busca meditação, por exemplo, em movimento, numa corrida, andando de bicicleta, fazendo um esporte, contemplando a natureza, se deslocando de casa para o trabalho, em vez de você já estar pensando em estar lá no trabalho, você pode contemplar a vista. A força está em saber cair, se levantar e se motivar a voar ainda mais alto. Eu vou convidá-los a fechar os olhos e a procurar identificar qual foi a última vez em que você teve um momento de estresse, em que você reagiu e fez algo que você se arrependeu, ou uma adversidade que apareceu, seja na vida, no trabalho, no momento em que você estava ali para fazer uma entrega que não deu certo, um chefe ou alguém, um relacionamento, e como que seria você reprogramar a tua mente para que naquele momento, em vez de você só reagir, você conseguir um momento de silêncio, uma quietude, um silêncio intencional, inteligente, para respirar e entender e aí sim agir na sua melhor forma possível. Ou se você reagiu de uma forma que não foi assertiva, então como que você pode projetar isso para alavancar, para que você voe ainda mais alto e conseguir cada vez voar mais e mais alto, independente das adversidades que aparecem na nossa vida. Podem abrir os olhos, espero que tenha aparecido algum insight naqueles que foram buscar isso. E como que a gente começa isso no nosso dia a dia? É colocando em simples ações, um passo de cada vez, numa simples respirada ao perceber que você está tenso e ansioso nos relacionamentos, em casa, no trabalho. O que você pode fazer para colocar no seu dia a dia pequenos momentos que vão te preparar para as grandes adversidades do dia a dia. Bom, muito obrigado. Boa noite a todos. Valeu.